Olá, pessoal. O objetivo da gravação desta aula hoje é tratarmos efetivamente do último ponto do conteúdo programático de Direito de Família, que aborda as relações de paternidade, de parentesco entre pais e filhos. Estudadas as portas de acesso a essas relações, com a paternidade biológica, a socioafetiva e a civil por adoção, agora é importante que a gente trate da autoridade que vincula os pais a seus filhos, aquilo que chamamos, enfim, de poder familiar. Tá? É um instituto super antigo, que, como eu já apontei para vocês, se reporta ou se traduz nesta autoridade que os pais exercem na criação dos filhos menores de idade. Tá? Mas, apesar de antigo, sofreu um giro axiológico bastante interessante, significativo, a partir, sobretudo em nosso país, da década de 80, com a Constituição Federal de 1988. Tá? É, Antes do Código de 2002, que já sob influxo da Constituição Federal, absorvendo este giro valorativo, axiológico, proporcionou a nova compreensão das relações entre pais e filhos. Antes disso tudo acontecer, antes de 2002, o Instituto do Poder Familiar era chamado de pátrio poder. A mesma autoridade, a autoridade que era exercida em relação do pai em relação ao seu filho, era considerada, obviamente, dentro de uma estrutura patriarcal de uma sociedade tipicamente tradicional, historicamente assentada na figura do homem, tá? Então, assim, antes de 2002, o poder familiar era chamado no código anterior, em 1916, de pátrio poder. E ora, por que isso? Porque pátrio vem de pater e isso quer significar efetivamente esta relação de autoridade que o pai, o homem, o patriarca da sociedade exerceria sobre os filhos. Tá? Aliás, a autoridade que também era similar à autoridade que ele exerceria sobre a esposa. Ele, o cônjuge varão, era considerado, então, o líder da casa, aquele que conduziria as decisões sociais e jurídicas de sua família, e lógico, dentro da sua relação com seus filhos, assim também seria considerado. Não havia nenhuma grande novidade pensar, então, que a condução da vida dos filhos menores de idade haveria de ser considerada, compreendida, delineada pelo respectivo pai, tá? Então, como outrora era chamado pátrio poder, hoje, a partir de 1988 e com o advento do Código Civil de 2002, aquilo que era chamado de pátrio poder passou a ser considerado como poder familiar. Não é apenas mudança de um nome, de uma designação, mas mesmo uma compreensão, como eu disse, diferenciada do Instituto. Primeiro, porque por poder familiar entendemos agora uma estrutura colegiada, tá? Homem e mulher, pai e mãe, exercem a mesma autoridade sobre seus filhos. Não há voto de Minerva, não há vontade que seja considerada pedra de toque na condução da vida dos filhos menores de idade. Então, primeiro grande significado do poder familiar no contexto contemporâneo é este, o de compreender que é uma autoridade exercida por ele e por ela, por pai e por mãe, independentemente, inclusive, de viverem juntos, tá? Ou de estarem separados, divorciados, ou de jamais terem conformado uma família. Sendo pai, sendo mãe, ambos exercerão ao mesmo tempo o poder familiar. E David, como é que vai acontecer? Como é que vamos caminhar então na hipótese de haver divergência em relação a esse poder, ao exercício do poder familiar? Já tinha apontado a vocês em outros momentos, em outras aulas, que tendo em vista o desejo de equipararmos isonomicamente a relação entre homem e mulher, que neste contexto não é o melhor caminho, não é a melhor decisão, mas não existe outra que se torne mais significativa, senão a de encaminhar ao judiciário. Estado juiz, este ser ideal, que não conhece a realidade familiar, que não conhece as pessoas envolvidas, efetivamente não vai ter em suas mãos um poder tão significativo a ponto de conseguir estruturar com exatidão, com justiça, todas as relações familiares. Mas, nessa história que nós empreendemos, não existe outro caminho senão este. Sou pena de a gente ter que privilegiar um gênero, um sexo, ou ele ou ela, tá? Então, para que isso não aconteça, em havendo divergência, deverá efetivamente aquela relação, a demanda existente entre homem e mulher no que se refere à criação de seus filhos, ser encaminhada ao judiciário, para que aí sim tenhamos o voto de Minerva por este que é o Estado juiz. Tá? Então, primeira grande modificação ocorrida a partir do Código de 2002, sob influxo da Constituição Federal em 88, é aquilo que chamamos de hoje de poder familiar, e não mais de pátrio poder, vinculando apenas o homem a essa autoridade potestativa, tá? Primeira coisa a ser dita é isso. Segunda, também em decorrência de toda a dinâmica, não apenas nacional,
mas mesmo internacional, a respeito das relações entre adultos e crianças, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, da Organização das Nações Unidas, se consagrou, como a gente já também conversou, o princípio da primazia dos interesses da criança. Tá? Então, o poder familiar passou a ser considerado muito menos como poderes em favor do pai e da mãe, e muito mais como responsabilidades que são conferidas numa relação que é mesmo de autoridade, mas sempre primando a satisfação dos interesses da criança e do adolescente, que é o ser mais vulnerável e que precisa da preservação da sua dignidade nesta relação, nesse contexto. Né? Por essa razão, então, se diz que hoje em dia o vértice da relação entre pais e filhos, o farol ilumina o mais vulnerável, a criança e o adolescente. A autoridade existe, repito, é uma relação tipicamente assimétrica, não é uma relação entre pares, existe a necessidade de se conferir a autoridade ao pai e à mãe, mas a autoridade não significa arbitrariedade ou autoritarismo. Tá? O propósito do poder familiar é servir como aquilo que vocês estudaram lá em direito administrativo, como sendo um poder-dever. Assim como o Estado tem poderes em favor dos administrados, estes poderes também são exercidos por pai e por mãe, mas neste mesmo contexto que de lá do direito administrativo. Ou seja, poderes e deveres. Assim também aqui no direito de família. Então, a outra grande modificação da compreensão do poder familiar é esta, tá? A de considerar uma gama de atributos em favor do filho menor de idade, e não em favor dos pais, porque hoje o farol jurídico a iluminar as relações de família, eles estão todos focados na figura do filho do menor de idade, que da criança ou do adolescente, certo? Bom, dito isso sobre o poder familiar, introdutoriamente, vamos agora compreender em que é que ele consiste, tá? E aí eu ponho para vocês, no pequeno esquema que vocês estão vendo, que o poder familiar ele tem por pretensão realizar, como eu disse, uma proteção, poder-dever, então, muito mais dever, muito mais responsabilidade, muito mais munus do que direitos ou benefícios dos pais, tá? E tem como propósito ser essa gama de atributos, de responsabilidades, de encargos que proporcionam a proteção de interesses, sejam pessoais, sejam patrimoniais dos filhos. Percebam que falamos em pessoais e patrimoniais. Isto porque, gente, para além dos deveres de guarda, sustento, educação, criação dos filhos, também muitas vezes precisamos considerar a existência de alguns referenciais de cunho patrimonial. Ou seja, o menor de idade que porventura tem algum patrimônio já constituído em seu nome, ele vai precisar efetivamente de alguém que o ajude a administrar aquilo até que ele alcance a sua maioridade. É pouco comum, eu sei, na nossa realidade, na realidade nacional, um país com tamanhas agruras, termos menores de idade já com algum patrimônio. Não é muito comum, não é muito recorrente, mas acontece. De receber, então, aquela criança ou aquele adolescente uma herança via testamento, um bem específico doado em vida por alguém, ou testado, né? Ou seja, inserido no testamento em favor daquele menor de idade, e aí aquele patrimônio ele precisa ser administrado por alguém. Então integra ao poder familiar este atributo, esta responsabilidade de cuidar, sobretudo, deste patrimônio até que o menor, titular dele, alcance a maioridade e venha, enfim, a poder gerir o patrimônio sozinho, né? Como todos nós adultos, certo? Então o poder familiar ele desborda apenas as relações pessoais para alcançar também as relações patrimoniais. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que o Código Civil brasileiro vai tratar destes dois segmentos. Inclusive, trata-os em duas partes distintas mesmo, em duas ordens normativas distintas, em duas seções em separado, para falar primeiro de poder familiar em relação aos interesses pessoais, e depois em relação aos interesses patrimoniais, certo? Bom, dito isso sobre o conteúdo do poder familiar, o tratamento das relações, das relações de natureza pessoal, dos interesses de natureza pessoal, consta a partir do artigo 1634. Percebam, queridos, que para falar dos interesses patrimoniais, nós damos um salto, não é erro de digitação, é isso mesmo, lá para o artigo 1689. Como eu disse, e aqui apenas se reafirma isso, que
pretendeu o Código Civil não tratar politicamente